Departamento de Comunicação do Tribunal de Contas do Pará apresenta Programa Especial 76 anos de criação do Tribunal de Contas do Estado. Olá, ouvintes da Rádio TCE Pará. No dia 8 de julho, o Tribunal de Contas paraense celebra 76 anos da sua criação. E para comemorar a data, preparamos um programa especial com curiosidades e fatos históricos que permeiam a trajetória desta corte. Foi em 1947 que a Constituição Estadual do Pará, no seu artigo 34, instituiu o Tribunal de Contas, cuja função e atribuição encontravam-se discriminadas pela própria Constituição Federal, sendo a de julgar as contas dos responsáveis pela gestão dos recursos e bens públicos. E em janeiro de 1951, se cumpria a Constituição Estadual, implantando-se o Tribunal de Contas, sendo a sua primeira sede no prédio Palácio Lauro Sodré, situado na Cidade Velha. Na época, quem presidia o TCE era o juiz Alberto Engelhar, ficando no cargo até o ano seguinte, 1952. A primeira lei orgânica do tribunal é datada de 1953, ano em que a Corte de Contas já funcionava em sua segunda sede. O TCE, neste período, ocupou algumas salas do primeiro andar do centenário prédio localizado na Rua do Una, número 32, onde hoje funciona a reitoria da Universidade do Estado do Pará, a UEPA. Em 1954, a sede da Corte de Contas foi transferida para um prédio em estilo colonial, localizado no Parque Zoobotânico do Museu Emílio Gueldi. TCE Pará nas décadas de 60 e 70. Um fato histórico que é motivo de orgulho para todos que fazem parte da instituição é que o TCE Pará foi o primeiro tribunal no Brasil a ter uma mulher assumindo o cargo de presidente. A posse de Eva Andersen Pinheiro aconteceu em fevereiro de 1968, sendo um grande marco institucional pela representatividade que o ato trouxe. E atualmente somos mais uma vez referência, sendo o único TCE no Brasil com uma mulher assumindo a presidência. Outra curiosidade é que os membros do tribunal primeiro foram chamados de juízes, porém, na década de 60, com a Lei número 1846, promulgada pela Assembleia Legislativa, a denominação sofreu uma alteração, passando de juiz para ministro. Foi também nos anos 60 que requisitos como idade mínima, atributos morais e notório conhecimento foram fixados por lei para o preenchimento dos cargos. E em 1969, a nomenclatura conselheiro foi adotada, quando instituída pelo Decreto-Lei Estadual número 113, de 19 de novembro do mesmo ano. Iniciando a década de 70, o tribunal passa a funcionar na Travessa Quintino Bocaiúva, número 1585, sua atual sede. Para ser mais precisa, em 21 de outubro de 1970, foi inaugurado o prédio de arquitetura brutalista, projetado pelos arquitetos Paulo Chaves, Paulo Cal e Armando Mendonça. Uma obra arquitetônica exuberante e de valor histórico. Por isso, passou a pertencer ao patrimônio público estadual. O nome escolhido para a nova sede, Palácio Cezerdelo Correia, é uma homenagem ao eminente paraense responsável pela instalação do Tribunal de Contas da União e que, pela sua importância para o controle externo brasileiro, é também patrono do TCE Pará. TCE Pará nas décadas de 80 e 90. O início da década de 80 representou um marco para o TCE Pará, pois em 1982 o tribunal adquiriu a primeira máquina modelo Polimax. Ela processava mapas, fichas e outros documentos. Na época, servidores participaram de cursos em Belém e no sudeste do Brasil para conhecer e operar o sistema.
Os avanços da tecnologia impulsionaram a modernização da informática dentro do tribunal e na década de 90, com recursos estaduais, o projeto de informatização do TCE ganhou corpo. Técnicos receberam treinamento nos níveis de analista, programador e operador para consolidar o processo e computadores de última geração foram adquiridos para aperfeiçoar a fiscalização contábil. Foi também nos anos 90 que medidas normativas tomadas pelo tribunal permitiram a reorganização da estrutura administrativa da instituição, a criação do plano de carreira dos funcionários e do manual de prestações de contas oriundas dos convênios. Na área cultural, as décadas de 80 e 90 foram de grande relevância. O Museu Cezerdelo Correia foi inaugurado em 26 de novembro de 1982 e de lá para cá, seu acervo expandiu, indo além de documentos doados pelo filho do patrono do TCE Pará, o senhor Armando Cezerdelo Correia. Atualmente, o espaço é composto pelo Memorial Cezerdelo Correia, a cripta que guarda seus restos mortais, o Espaço Cultural Clóvis de Moraes Rego e o Gabinete Histórico. Desde 2008, quando aconteceu sua reabertura ao público, o museu recebe visita de pessoas interessadas em saber mais sobre a vida desse ilustre paraense. Já o coral do TCE Pará foi criado em 1998, com o objetivo de incentivar manifestações culturais dos servidores, que desde 1997 se organizavam para lançar um projeto musical. Em 2012, o coral passou a se chamar Conselheira Eva Anderson Pinheiro, por meio de resolução. O coral já promoveu mais de 200 apresentações em repartições públicas federais, estaduais, municipais, empresas privadas e entidades filantrópicas, além de abrilhantar diversos eventos da Corte de Contas paraense. TCE Pará nas décadas de 2000 e 2010. Entramos no século XXI e com ele veio a criação da Escola de Contas do TCE Pará. Instituída por meio da Resolução número 17.278 de 30 de novembro de 2006, a escola surgiu com a missão de difundir conhecimento para o aprimoramento do controle externo e fomentar o controle social, com vistas à efetividade da gestão dos recursos públicos. Ao longo dos anos, foram desenvolvidas ações educacionais que reafirmaram o seu compromisso de promover a capacitação e qualificação profissional dos servidores deste tribunal, fortalecendo a função pedagógica do órgão de fiscalização, propagando conhecimentos aos gestores públicos e contribuindo para a efetividade do exercício do controle externo. Em 2010, por meio da Resolução número 17.893, a escola passou a se chamar Alberto Veloso, com o intuito de homenagear um servidor do tribunal que havia falecido, passando a ficar conhecida como ECAV. Foi também em 2010 que teve início a exposição Canoa de Promesseiros, com o objetivo de retratar a fé e a devoção dos paraenses a Nossa Senhora de Nazaré. A exposição assume grande importância cultural e já faz parte das ações realizadas pelo TCE Pará voltadas ao Círio de Nazaré. A exposição traz a representação da Romaria Fluvial, dando destaque à fé, à cultura popular e propiciando aos artesãos de Abaetetuba, responsáveis pela produção das embarcações feitas da fibra de Miriti, ampla divulgação do seu trabalho, gerando emprego, renda e valorização da arte que desenvolvem. Ainda na primeira década do século XXI, acontece a elaboração e a implementação do primeiro plano estratégico do Tribunal, referente ao quadriênio 2008-2011. A iniciativa fez parte das metas a serem cumpridas pelo TCE Pará relativas ao Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros, o PROMOEX, e de lá para cá, a instituição vem consolidando a cultura de planejamento e se aperfeiçoando na gestão estratégica.
Na mesma década, o tribunal inaugurou o Espaço Cultural Conselheiro Clóvis de Moraes Rego, criado em 3 de setembro de 2009 por meio da Resolução número 17.765. A iniciativa teve como objetivo incentivar a cultura local e assim vem fazendo com exposições de fotografias, pinturas, esculturas, além de lançamento de livros de vários autores paraenses de renome nacional. Agora vamos falar da Corregedoria. Em 30 de março de 2010, a Assembleia Legislativa, por meio da Lei Complementar número 71, alterou a nomenclatura do cargo de coordenador de processo para corregedor, o que alterou a composição do corpo dirigente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, que passou a ser a seguinte: presidente, vice-presidente e corregedor. O conselheiro Ivan Cunha foi o último coordenador de processos e o primeiro corregedor da Corte. A Corregedoria foi criada por meio da Lei Complementar número 81 de 2012 e pelo ato 63 do mesmo ano, e em sessão ordinária de 7 de novembro de 2019, por meio do ato número 80, o Pleno aprovou, por unanimidade, o novo regulamento da Corregedoria do Tribunal. E a Ouvidoria? Criada pela Lei Complementar número 81 de 2012, Lei Orgânica do TCE Pará, no artigo 29 e parágrafo único, fica disposto que a ouvidoria tem por finalidade o aprimoramento da gestão das ações de controle do tribunal, contribuindo na defesa da legalidade, legitimidade, economicidade e demais princípios aplicáveis à administração pública, e que o seu funcionamento será regulamentado em ato normativo do tribunal. Regulamentada mediante o ato número 74 de 2016, a ouvidoria teve como primeiro ouvidor o conselheiro Odilon Inácio Teixeira, que é também quem ocupa o cargo na atual gestão. Em 2014, a Corte de Contas paraense deu outro grande passo com a criação da sua primeira unidade regional, com a finalidade de gerenciar e apoiar as atividades descentralizadas do TCE Pará em suas áreas de abrangência. Inaugurada em 22 de maio, a Unidade Regional de Santarém trabalha na interiorização do TCE e na sua aproximação da sociedade e dos seus jurisdicionados. Percebendo os resultados positivos alcançados com a representação do TCE em Santarém, em 22 de janeiro de 2015, foi inaugurada a Unidade Regional de Marabá, ampliando ainda mais o alcance do tribunal. TCE Pará na década de 2020. Em 2021, o TCE Pará enfrentou grandes desafios por causa da pandemia, tendo que se adaptar às mudanças impostas pela doença infecciosa que ficou conhecida por Covid-19. Neste período, o tribunal não parou com suas atividades, pelo contrário, continuou cumprindo sua missão institucional de exercer o controle externo na gestão dos recursos públicos estaduais em benefício da sociedade. As sessões plenárias passaram a ser virtuais, com transmissão ao vivo. O protocolo passou a ser realizado pelo portal do jurisdicionado e as certidões requeridas ao TCE foram enviadas exclusivamente por meio eletrônico. Eventos como Conversando com o Controle Interno e o Fórum TCE Pará e Jurisdicionados foram realizados em formato online. Com o final da pandemia, o tribunal retomou aos eventos presenciais, fomentando o conhecimento e incentivando o controle social, como foi o caso do Fórum Comemorativo pelos 75 anos do TCE, em que palestrantes de renome nacional falaram sobre inovação e transformação para o controle atual e do futuro. A modernização da infraestrutura de hardware e software, a atualização e ampliação de soluções na área de segurança da informação, a criação do projeto Módulo de Auditoria, o desenvolvimento da plataforma Faros, o julgamento de processos pelo plenário virtual, o desenvolvimento e a implementação do Plano de Logística Sustentável são apenas alguns dos avanços alcançados pelo Tribunal nos últimos anos, não se esgotando todas as conquistas da Corte de Contas nesta breve lista, afinal, são muitas. E após 76 anos, o TCE Pará segue trabalhando para ser referência no controle externo e para contribuir com o aperfeiçoamento da administração pública, respeitando sempre a sua razão de existir:
o cidadão paraense. Em sua atual formação, a Corte de Contas é composta pela conselheira-presidente Rosa Egídia, pelo vice-presidente conselheiro Fernando Ribeiro, pelo corregedor Luiz Cunha, conselheira Lourdes Lima, conselheiro Cipriano Sabino, conselheiro Odilon Teixeira e conselheira Daniela Barbalho. Temos também os conselheiros substitutos Julival Rocha, Milene Cunha, Daniel Melo e Edivaldo Souza. Atualmente, o corpo funcional do tribunal reúne mais de 600 servidores que colaboram na construção de um controle externo mais ágil, moderno, eficiente e efetivo. É tempo de celebrar todas as conquistas e o crescimento institucional alcançado, fruto da contribuição de cada servidor e servidora, conselheiro e conselheira, conselheiro substituto e conselheira substituta que já passou por aqui. Somos muitos e somos diversos, mas somos todos TCE Pará. Até a próxima! Você ouviu Programa Especial 76 anos de criação do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Uma produção do Departamento de Comunicação do Tribunal. Apresentação Carol Viegas. Edição Storni Júnior.